Colossenses capítulo 3, eu não quero repetir a leitura do texto, mas vou pedir para você deixar a Bíblia aberta, que nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre essa carta de Paulo à igreja em Colossos, né? Paulo não teve a oportunidade de fundar essa igreja, provavelmente ela foi fundada por outra pessoa, por Epáfras talvez, que era natural daquela região, e Paulo provavelmente teve a influência através da pregação do evangelho em toda a Ásia. Segundo Atos 19:12, Paulo chega e prega toda aquela região, e provavelmente a sua mensagem de alguma forma atingiu aquela região também de Colossos. É interessante que a carta aos Colossenses, quando nós estudamos, ela é chamada de carta gêmea. Não sei se você faz um paralelo entre Efésios e Colossenses, em alguns momentos você tem a percepção de que está lendo a mesma carta, né? Principalmente depois do capítulo 3 que nós lemos, se nós seguirmos no 18, nós vamos ver muito parecido com Efésios 5:22. Sejam esposas submissas aos seus maridos, o que fez que alguns pensassem que era a mesma carta que foi dirigida a duas igrejas separadas. Essa carta, Paulo teve a oportunidade de visitar e de, claro, contribuir na vida desses irmãos. Também há um outro personagem que é importante na história de Colossos, né? Paulo é quem escreve a carta, é claro, mas ela chega nas mãos da igreja por mão de outra pessoa e não de Epáfras, porque ele acaba ficando preso. Segundo Filemão 23, ele acaba se tornando, a Bíblia não diz a razão, companheiro de Paulo de prisão, em Filemão 23, e por algumas razões Tíquico é quem vai entregar essa carta, é quem vai também consolar aqueles irmãos e orar com eles pela vida do pastor deles preso. A ocasião da carta, né? Sempre nós perguntamos quando recebemos uma carta, quem escreveu, já respondemos, Paulo. Em que ocasião ele escreveu essa carta e quando ele escreveu? A maioria dos estudiosos divergem, mas todos parecem pensar que na data de 50 Paulo tem escrito essa carta, e nós conhecemos a carta aos Colossenses como as cartas da prisão. E é interessante, irmãos, que a gente fica perguntando, mas Senhor, por que o Senhor permitiu que Paulo tivesse preso lá em Roma, segundo Atos 28? Mas você já parou para perceber que o Deus a quem nós servimos tem propósitos? Você não serve a um Deus do caos, do acidente, do improviso? Paulo teve a oportunidade de ter prisão domiciliar e ele teve mais tranquilidade do que poderia imaginar. E dali ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, aos Filipenses, né? Então, algumas dessas cartas saíram exatamente no balanço das algemas ou das cadeias de Paulo, né? E Paulo pôde gozar uma certa, se eu assim posso me referir, proteção ali na cidade de Roma, e ele pôde com melhor possibilidade escrever tudo aquilo que diz respeito a essa carta. Qual é o objetivo da carta? Do que ela trata? Em primeiro lugar, ela fala sobre a suficiência e a supremacia de Cristo. Se você olhar comigo o capítulo 1 de Colossenses, você vai perceber que Paulo está falando aqui já no capítulo 1, a supremacia de Cristo, no versículo 13, a respeito da supremacia dele na salvação. Diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Depois disso ele vai mostrar a supremacia de Cristo na criação. Diz que através dele, ele é o primogênito, todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. E com isso ele está mostrando a suficiência de Cristo também na criação. Mas ele também fala de Cristo como cabeça da igreja e tendo a plenitude de todo o corpo. Então ele fala de Cristo como suficiente na salvação, na criação e na nova criação, que é a sua igreja. Se você perceber, ele vai dizer aí, a partir do verso 18, capítulo 1, que ele é o cabeça do corpo da igreja, e ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. No verso 19 do capítulo 1 vai dizer que em Cristo reside toda a plenitude de Deus. Então perceba claramente que Cristo vai fazer isso no verso 20 através do sangue. Ele nos reconciliou consigo mesmo, né? E todas as coisas sobre a terra, quer na terra, quer nos céus. Então Paulo vai falando a respeito da suficiência de Cristo. Ele é um tema corrente. Se você pegar o capítulo 2, não dá para a gente olhar tudo, né? Ele vai falar em certo momento
a respeito, olhe comigo o versículo de número 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. É interessante porque a linguagem de Paulo, por exemplo, no versículo 16, sobre esse tipo de legalismo, da proibição de comidas e bebidas e dia de festas, né? E pretexto de humildade para tudo isso. E no versículo 20 do capítulo 2, eu disse que era o 3, mas é o 2, ele vai fazer condenação a respeito da proibição de algumas coisas. Em outro momento, Paulo vai dizer que a gente deve tomar cuidado com as vãs filosofias, né, que já existiam naquela época. Ele chama de sofismas, né, de enganos que já existem. E esse é um cuidado que todo jovem deve ter na faculdade, né? A gente sai da igreja crendo em Deus, quando chega na faculdade o professor é ateu, né, e a gente acha que ele tem a resposta para todas as coisas, e ele começa a dizer que Deus não existe, que a história de Noé foi invenção do código de Hammurabi ou coisa parecida, quando na verdade isso é uma parte da história, né? E ele começa a abraçar tal coisa e começa a desacreditar no livro mais lido de todos os tempos, mais traduzido para qualquer outra língua, o livro que mudou e fundou línguas e até universidades em todo o mundo. Um livro que eu indico a você, para você estudar bem sobre isso, sobre a Bíblia, é o livro do maior intelectual da Índia, o Vishal Mangal, escreveu um livro, o livro que fez o seu mundo. O subtítulo é Como a Bíblia Criou a Alma da Civilização Ocidental. Você vai ver nesse livro o papel da Bíblia em toda a história, fundando até línguas, inclusive no Oriente, quando não existia língua. A única livro que foi traduzido foi a Bíblia, e isso se tornou a língua oficial daquele país. Então, Paulo está combatendo todos esses enganos e sofismas que existem. Agora vamos para o nosso capítulo 3, que é o que nos interessa. É o meu estilo de pregar, né? Primeiro eu preciso introduzir você à carta. A gente poderia falar um pouco do capítulo mais adiante, né? O capítulo 4, mas a gente, numa outra oportunidade. O capítulo 3, especificamente, ele fala dessa união com Cristo. O versículo, o texto que foi lido aqui pelo nosso amado, diz assim, que nós já estamos ressuscitados com Cristo. Veja aí o verso de 1 a 3, de 1 a 4, né? E devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensar nas coisas do alto, verso 2, e não nas da terra. E aí Paulo vai dizer uma coisa interessante, eu queria que você prestasse atenção nisso. Por que o crente deve pensar, o jovem deve pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra? E Paulo vai dizer, porque a vida de vocês está oculta. E preste atenção nessa expressão de Paulo. Vida oculta é uma vida que está escondida com Cristo em Deus. E aí você pensa da seguinte forma, mas o que está escondido fica encoberto, oculto, né? Não se vê. E o que é que Paulo quer dizer com isso? Eu penso que Paulo quer dizer que o mundo não reconhece o cristão que tem a Cristo. A verdadeira grandeza do cristão está escondida para o mundo. Paulo continua dizendo, veja aí no verso de número 4, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. O que Paulo está dizendo? Paulo continua dizendo que vem o dia em que Cristo voltará, e naquele dia o cristão a quem ninguém reconheceu participará desta glória. Será manifestado com o Senhor e será evidente a todos. Em certo sentido, o que Paulo quer dizer? Paulo está dizendo que haverá um dia em que os vereditos se inverterão. Aquele que estava oculto para o mundo será manifestado com Cristo, e aquele que era evidente ao mundo será vencido pelos juízos de Deus. Cairá eternamente na escuridão das trevas. E Paulo está dizendo, você deve pensar nas coisas do alto. Você deve pensar nas coisas do alto, porque a sua vida está oculta com Cristo em Deus. A ideia é que você está vivendo um tipo de vida, um tipo de padrão que o mundo desconhece. É aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas, que você está crucificado para o mundo, e o mundo está para você. Você não é mais a mesma pessoa. E esse tipo de vida que você vive parece, ou até de certo modo é, desconexo do mundo.
não se coaduna com o padrão do mundo. É o que Pedro vai dizer, que nós não devemos nos amoldar. Aquela expressão de Pedro, não se amoldar às paixões do mundo, é a ideia de uma forma em que você tem uma massa e você precisa arrancar pedaços de massa para que ela encaixe perfeitamente. Nós somos como essa massa nas mãos de Deus, que somos encaixados nessa forma. Então nós não nos amoldamos ao mundo, porque nós não encaixamos mais no padrão do mundo. A nossa forma é a forma de Cristo, a nossa aparência é a aparência de Cristo. E esse tipo de forma não se adequa ao mundo, é estranho, nós não encaixamos, porque aquilo que cremos, os padrões que defendemos, a vida está totalmente oculta em Cristo, em Deus. Mas a promessa de Deus, através do apóstolo Paulo, é que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Louvado seja o seu nome. Os vereditos vão ser invertidos. A eternidade, na eternidade, os vereditos do tempo, os juízos de Deus vencerá o juízo dos homens. Paulo, a partir do verso de número 5, ele vai falar na segunda parte, ele vai falar quais são as implicações de sermos unidos a Cristo, de pensarmos nas coisas, de termos uma vida oculta com Deus. E o nosso irmão leu, é exatamente a ideia de fazer morrer a natureza. E aí Paulo está dizendo, olha, ainda existe uma cruz, ainda existe uma caminhada. E é interessante que ele vai falar de impureza, de prostituição, de paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. É interessante que ele vai falar que os filhos da desobediência vivem assim. E Paulo dá um lembrete à igreja em Colossos e a nós. Diz, olha, vocês viviam praticando isso quando vocês não conheciam Deus. Vocês agora têm uma nova vida com Deus. A vida oculta com Deus não aceita esse tipo de vida, esse tipo de padrão. Então as implicações práticas dessa união começa a partir do versículo 5, vai para o 6, e ele está dizendo que quem pratica tal coisa, a ira de Deus está sobre ele. E ele vai dizer no verso 7 que nós andávamos nesse tempo, e agora ele nos convida no verso 8 a se despojar, né, de tudo isso. E aí ele vai falar de ira, indignação, maldade, maledicência, que é falar mal do outro com teor de maldade. É pior do que fofoca, viu? Fofoca é uma conversa que a pessoa pega, dá uma pitada do que ele quer colocar, e depois ele inventa uma história que ninguém viu. Mas a maledicência, ela tem a intenção de profanar, de blasfemar, de prejudicar, de trazer algum dolo sobre aquela pessoa. Esse tipo de linguagem obscena do falar, que também, ou torpe, como a Bíblia trata, não deve mais estar em conformidade. Ele está dizendo, então você deve fazer morrer isso, você deve tirar essa roupa. E é interessante que Paulo está usando uma linguagem, preste atenção nisso aqui, que antigamente, no mundo oriente, do tempo de Paulo, quando alguém ia se batizar, havia uma cerimônia em algumas igrejas, né? A pessoa vinha com uma roupa que estava, e essa roupa ele vinha vestido de casa, e ele tirava aquela roupa, e claro, ficava com a roupa de banho, e entrava nas águas, e depois de ser batizado, ele voltava e vestia uma roupa branca. Era símbolo de que aquela nova vida foi deixada para trás, e de que agora uma nova vida com Deus está acontecendo. E Paulo usa essa linguagem para dizer, você vai se despedir de tudo isso, você vai tirar a roupa que outrora você vestia no mundo, e você vai, a partir do verso 12, ele vai dizer, se revestir como eleito de Deus. E aí ele vai usar a palavra afetos de misericórdia, verso 12 do capítulo 3, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É interessante essa palavra longanimidade, no grego é macrotomia, né? E eu costumo dizer lá na igreja, todo mundo tem que ser macrotômico, né? Paciente, ter calma, né? Porque Deus teve paciência conosco no tempo da iniquidade. E a ideia aqui é exatamente de um termômetro pelo qual as pessoas estão tentando tirar a nossa paciência, e nós nos mantemos pacientes, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Depois de todas essas instruções que Paulo dá, ele fala os resultados dessa união com Cristo. A partir do verso 12, nós já lemos, ele vai dizer isso, que nós devemos suportar uns aos outros, verso 13, se alguém tem motivo de queixa contra outro, como Deus nos perdoou, assim também, porque Deus perdoou o imperdoável em nós, para nós perdoarmos o imperdoável no outro.
né? Essa é a ideia. E o amor deve ser o vínculo da perfeição. O verso 15 ele vai dizer que a paz de Cristo seja o árbitro. E é interessante essa palavra no grego, porque a ideia aqui é de juiz mesmo. E antigamente o juiz era diferente do que a gente vê no futebol hoje, né? Que apita saída de bola, dá tiro de meta, né? Da lateral, não. O juiz de alguns jogos da Grécia antiga, eles só entravam para administrar algum conflito que existia. E a ideia aqui é exatamente o seguinte: quando algum sentimento seu, preste atenção nisso, entrar em conflito com a vontade de Deus, quando alguma vontade sua entrar em conflito com a vontade de Deus, que aquilo que não gera paz em você, seja a certeza de que você não está no caminho certo. Mas a paz de Cristo há de ser o árbitro, aquilo que vai dominar esse conflito, na certeza de que você está fazendo a coisa certa, e de que você está no caminho certo, e que no tempo certo, Deus vai te recompensar. O crente nascido de novo e verdadeiro, ele não sente paz quando ele faz o que é errado. Quando ele não é casado, quando ele vive junto, ou quando ele está trabalhando em alguma empresa que manda ele passar uma nota fria, ou quando ele está envolvido com amigos na faculdade ou na escola, que contam piadas imorais ou coisa desse tipo, a sua alma, o seu íntimo não sente paz. Quando ele está em sintonia com o Senhor, é claro. E essa paz é esse árbitro que coordena os nossos sentimentos, as nossas vontades, de tal maneira quando nós sentimos paz, é a certeza de que pelo Espírito Santo de Deus, Ele está nos conduzindo à sua vontade. E Paulo está dizendo, olha, que quando houver conflito entre vocês, que a paz de Cristo seja o árbitro entre vós, que Ele domine vocês, porque vocês foram chamados a viverem um só corpo, sede agradecidos. Paulo fala no verso 16, da abundância dessa riqueza, de Cristo, né? Ele vai dizer que a palavra de Deus habite plenamente, abundantemente, ricamente em vós e em toda a sabedoria, e isso aconteça mutuamente, instruindo-vos, aconselhando-os mutuamente e com gratidão em vossos corações. E aí o verso 17, que é o tema de vocês, né, além do texto todo, ele vai dizer exatamente que tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças. O que Paulo está querendo dizer no verso 17? Ele está dizendo, tudo que você faz, você pode invocar o nome do Senhor nisso? Alguma prática que você realiza, você pode dizer, ó Deus, eu te louvo por isso? Será que aquilo que eu e vocês estamos fazendo, nós chamaríamos Deus para participar dela? E ele está dizendo, tudo que você faça, seja em palavras, seja em ações, falando e agindo, como é o tema, vocês possam invocar Deus e trazê-lo, o nome dele para aquilo. Ou seja, a ideia é de que tudo que você faz em nome do Senhor. E você traz a sua palavra e o seu nome para esse projeto. Se isso não for verdade, se isso não for possível, é preciso que você faça uma autoanálise da sua vida. Paulo estabelece nesse versículo o grande princípio de que para a vida, de que tudo o que fazemos ou dizemos deve ser feito ou dito em nome do Senhor. Uma das melhores provas para essa ação é a seguinte pergunta: podemos fazer isso invocando o nome do Senhor? Podemos fazer isso implorando sua ajuda? Podemos dizer isso lembrando que Ele nos ouve e lhe pedindo que Ele nos ouça? Se cada palavra, se cada feito passa pela prova da presença de Deus, será impossível estarmos no caminho errado. Essa é a ideia. E vergonhosamente tem algumas coisas que nós fazemos que nós não invocamos o nome do Senhor, porque Ele não participará daquilo. E Paulo está dizendo, cuidado com o que vocês estão fazendo nas implicações práticas para a sua vida. Eu queria pensar sobre algumas lições práticas da nossa união com Cristo. Em primeiro lugar, uma vida com união com Cristo, diga comigo, tem uma mente, corpo e coração que glorificam a Deus. Você já parou para pensar no que Paulo está listando no verso de 1 a 8? Ele está dizendo exatamente sobre comportamentos que envolvem mente, presta atenção nisso aqui, corpo e coração. Ele disse, olha, se vocês morreram com Cristo, pensem nas coisas no alto. Tudo começa na mente. Eu me lembro de um grande pastor congregacional da Inglaterra, dos séculos passados, chamado John Owen.
E John Owen dizia uma coisa interessante. Sabe como é que você sabe que a sua mente é para a glória de Deus? Pense na sua mente como hóspedes de um hotel. O que acontece no hotel? Os hóspedes vêm, passam um final de semana, mas depois eles vão embora. E o hotel vai ser arrumado para esperar outros hóspedes. E John Owen dizia, esses devem ser os pensamentos pecaminosos que vêm na nossa vida. Eles devem ser como hóspedes, eles chegam e nós mandamos ele embora. Eles não devem se alojar em nossa mente, não devem tomar o nosso tempo. Agora ele disse, agora os pensamentos bons devem ser como filhos que viajam e os seus pais estão desejosos que eles voltem. E aí, irmãos, nós devemos orar dizendo, Deus, me dá pensamentos de tua glória, me faz decorar versículos, pensar nas coisas do alto. É a igreja do Senhor que tem os pés na terra, mas a cabeça está nos céus. Ela pensa nas coisas do alto, ela deseja os céus, ela não ambiciona coisas terrenas, ela não ocupa a sua mente com aquilo que não agrada a Deus, pois a sua mente não é oficina do mal, ela é templo do Espírito Santo. Então, aqui envolve mente. E aí Paulo vai dizer uma outra coisa, ele diz assim, no verso 5, fazei pois morrer a vossa natureza. É a palavra sars, no grego, corpo. E ele está dizendo aqui, ó, e ele vai dar uma lista: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tudo isso envolve não somente a mente, mas o nosso corpo. Ele está falando, cuidado, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo vai nos lembrar aos Coríntios que nós fomos comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós precisamos entender isso. No nosso namoro, no nosso relacionamento familiar, em todos os momentos. Tem uma frase da Elizabeth Elliot, que eu acho extraordinária essa frase. Ela diz assim, o coração de uma jovem deve estar tão escondida em Jesus, que o rapaz que o ama, deseja procurá-lo até que o ache. O coração de uma jovem deve estar escondido em Cristo, de tal maneira, que aquele que o ama de verdade, que a ama de verdade, deve procurá-lo até que o encontre. Então o coração, os nossos sentimentos, os nossos desejos devem estar escondidos em Cristo. E Paulo está dizendo, olha, se você é unido com Cristo, a sua mente deve ter o conceito de filhos que vão embora e os pais não vejam a hora de voltar. E a gente sai do culto e diz assim, Deus, que maravilhosa a tua palavra. Desejo voltar domingo ou num dia de semana para ouvir de novo, para contemplar, para ver a imagem do Senhor, para contemplar o Senhor através da tua palavra, e que o Senhor habite a tua palavra ricamente em nossos corações, abundantemente, porque quando estamos cheios, plenos de Cristo, nós estamos cheios da maravilhosa graça. E é isso que ele está dizendo. Agora veja o coração. Ele diz no verso de número 8, ele diz, agora pois despojai-vos de tudo isso, ira. Ele está usando aqui, agora eu queria chamar a atenção para você, a palavra timos no grego e a palavra indignação. Há duas diferenças para aí. É a palavra airos e timos no grego. É interessante porque ira é indignação também. É a mesma palavra, mas era diferente no grego. Antigamente, os gregos chamavam de timos, era aquele relâmpago, que dava-se rapidamente, intensamente, preste atenção nisso aqui, mas ele sumia. Airos no grego era uma expressão de uma brasa, que mesmo pequena, ela conseguia incendiar toda uma floresta. O que é que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo, vocês devem deixar a ira e a indignação, que o irritar, que a ira de vocês seja passageira como timos, e a indignação de vocês não seja como uma brasa que esquenta. Já maior aquele irmão, que ele fica com tanta ira, com tanta raiva, que ele vai para casa, Paulo diz, não se põe um sol sobre a vossa ira, mas ele é tão amargurado, ele guarda tanta amargura no coração, que o sol se põe, a lua cai, as estrelas caem, os planetas caem, os anéis de Saturno caem, e o cara continua odiando. E ele está dizendo, olha, que vocês tenham raiva, porque isso acontece com a gente. Tem hora que alguém faz uma raiva a gente, tão grande, Tem hora que as mulheres têm raiva, e elas sabem disso, pelo menos uma vez por mês, A diferença de uma mulher com TPM para um pitbull é só o batom, É só o batom a diferença, Eu lá em casa tenho duas com TPM, e aí eu compro sempre um chocolate. No final do mês e no início do mês, eu ando sempre com chocolate no bolso, é bom. Funciona, viu, homens? E aí, é interessante, tem mulher dizendo aí, eu não tenho TPM. Então você é agraciada, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida.
porque elas sentem, mas quem sofre somos nós. E aí, o Timos aqui, a gente tem essa raiva, mas ela tem que ser passageira. Eu não posso ficar com raiva de Zé Marido, está a ponto de estar dizendo a todo mundo. Isso é indignação. Essa brasa que vai incendiar, que vai contaminar todo mundo. E Paulo está dizendo, ó, essas coisas não podem estar no nosso coração. Paulo está dizendo, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com a sede, aquilo que te cerca, aquilo que consome você. E às vezes tem casais que passam meses sem se falar. Às vezes eu escuto no gabinete as esposas me dizendo coisas que elas não deveriam ter dito a mim, deveriam ter dito ao seu esposo. Olha, pastor, eu não esqueci mais. Uma estava me dizendo na semana dessa 11 anos o que o meu marido me fez. Digo, meu irmão, você deveria ter sentado com ele, ter dito a ele, olha, naquele dia você me magoou muito. Eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço ele, ele tinha dito, então me perdoe. Eles tinham se abraçado. E 11 anos da vida a menos sem amargura. Nós precisamos pensar nisso. Cuidado com aquilo que vira indignação. E não é o Timos, não é o relâmpago rápido. Todos nós nos indignamos e sentimos ir a um certo momento da vida. Mas tome cuidado com aquilo que tem tomado conta do seu coração, do seu corpo e da sua mente. Crentes unidos a Cristo glorificam a Deus na mente, no corpo e no coração. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios, filho meu, dai-me o teu, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a Bíblia nos lembra várias vezes no Novo Testamento, Jesus dizendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. Que possamos alimentar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração com coisas que de fato glorificam a Deus. Tem uma história do Jonathan Edwards, o maior congregacional da história americano, o pai do avivamento, do grande despertamento do século XVIII. Diz que Edward, quando ele orava, ele passava horas olhando para o céu, contemplando, imaginando a glória do Senhor. Às vezes nós passamos horas, em redes sociais, muitas vezes em conversas que não são maldosas, mas não frutificam. E às vezes somos tão pobres de Bíblia, tão desconhecedores da maravilhosa graça que está posta sobre nós. Piper diz que as redes sociais só vai servir para no dia do juízo ficar provado que nós temos tempo para orar. Deus vai olhar para nós e vai dizer, olha, você tinha tempo para orar, eu sei onde é que você estava. Nós precisamos, irmãos, nos maravilhar com a capacidade daquilo que já nos foi dado. Pedro vai dizer que todas as promessas grandes e preciosas, tudo que nós precisamos já nos foram dadas. Nós só precisamos cingir o nosso entendimento com isso e abraçarmos e vivermos de tal forma que glorifica a Deus. Amém? Em segundo lugar, a lição prática da nossa união com Cristo é uma convicção da direção de Deus para as nossas vidas. Veja o verso 14 e o verso 15. Ele diz assim, no verso 14 aí do capítulo 3, do texto que nós estamos lendo, ele vai dizer, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o hábito em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo. Ele está falando sobre o chamado da igreja. E muitas vezes nós precisamos ter certeza da convicção da direção nossa. Lutero dizia, olha, eu não sei por quais caminhos Deus está me conduzindo, mas eu confio no meu guia. Nós precisamos confiar na direção de Deus, no melhor. Às vezes alguma razão, alguma coisa na vida nos acontece, que a gente começa a bagunçar todo o plano de Deus, ou pelo menos tenta, Diz assim, mas Senhor, será que era isso mesmo que Tu tinha para a minha vida? Como se uma circunstância pudesse determinar toda uma trajetória. Eu estava dizendo ontem na reunião das auxiliares do ministério, as esposas dos oficiais e dos oficiais, que muitas vezes diante de uma situação difícil, nós estamos tão preocupados com a chegada da vitória, que nós não prestamos atenção no percurso. No percurso Deus está nos ensinando algo. E a certeza dessa direção de Deus é importante. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se despojar de ira, vocês precisam se livrar das paixões, da lascívia, vocês precisam se amar uns aos outros, e se alguém tem queixa, que perdoe, como Cristo nos perdoou, porque foi para isso que vocês foram chamados. Paulo está dizendo, a direção de Deus para a vida de vocês é essa, vocês foram unidos em Cristo, e à medida que eu fui unido com Cristo e você foi, nós nos tornamos irmãos e partes da mesma igreja do Senhor. Eu acho lindo o que Paulo vai dizer aos Efésios, quando ele diz que Deus buscou os que estavam longe
e que os que estavam perto. Nós vivíamos estranho às alianças, totalmente alheios, sem Deus no mundo. Mas vós que estáveis perto, diz Paulo, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. E Paulo vai dizer, por isso, vocês não são mais peregrinos, nem forasteiros. Vocês são cidadãos dos céus, e vocês são da família de Deus. Essa pessoa que está aqui, diferente de você, com um temperamento diferente, de uma criação diferente, talvez de um nível social diferente, foi para isso que nós somos chamados, para vivermos como família de Deus, nos despojando de tudo que esse mundo tem a nos oferecer, nos vestindo daquilo que Deus tem para nós. E Paulo vai dizer isso: humildade, misericórdia, mansidão. Ninguém pede para ser manso e vive só. Mansidão é para quem convive, para quem confronta caráteres, temperamentos. E ser manso é a encarnação da graça, é nós tomarmos o padrão de Cristo para a nossa vida. É um treinamento. Você tem que suportar o irmão, você tem que servir de suporte para ele. E Paulo vai dizer no verso número 13, no finalzinho, verso 13, ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E aí ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais. E Paulo vai dizer: o amor é o vínculo. E aqui essa expressão que Paulo está usando é de um círculo inquebrável. Ele está dizendo: olha, o amor de Cristo é o vínculo da perfeição, é a razão pela qual vocês estão unidos. E ele está dizendo: olha, Cristo não só morreu por mim, mas Ele morreu por vocês. E à medida que nós somos salvos por Cristo, nós estamos ligados, alicerçados, fundamentados nesse amor. E é isso que Paulo diz para nós: nós não temos como fugir disso. Fugir da igreja para viver isolado não tem base bíblica. É interessante que tem agora o grupo, né, dos desigrejados, né, gente que vai servir a Deus no Bob's, no McDonald's, né, se reúne lá uma galera, né, e diz: não, igreja não presta não, igreja fere muito, igreja machuca. Tem gente que não quer, que quer fazer do jeito dele, gente que diz palavra dura. Embora alguns reclames sejam verdadeiros, não tem base bíblica uma vida fora da igreja. Kevin DeYoung, no seu livro Porque Amamos a Igreja, ele explica isso. Ele diz: é uma incoerência dizer que amamos o noivo e odiamos a noiva. Você já imaginou alguém dizer assim, chegar para você e dizer: eu gosto muito de você, agora do seu marido eu não gosto? Como é que você reagiria? Nós não podemos dizer que amamos Jesus Cristo e odiamos a sua noiva, porque foi por ela que Ele deu a sua vida. Eu sei que é difícil, às vezes nós estamos como um ferro se afia a outro, lutando com pessoas, tentando forjar em nós o caráter de Cristo, mas a verdade é que esse é o lugar em que Deus escolheu, para que ouvíssemos a sua palavra, para que ouvíssemos a sua voz, para que por meio do desenvolvimento dos dons, a igreja pudesse crescer de forma sadia, como um edifício, como uma lavoura, como um corpo, através do auxílio de juntas e medulas. Cristo é glorificado, Ele é o cabeça da sua igreja, nós somos o seu corpo. Nós precisamos entender que a convicção daquele que está unido a Cristo é que tem uma direção, tem um propósito. E esse propósito, essa caminhada para os céus, passa inevitavelmente pela igreja. É aqui, irmãos, que nós aprendemos e somos ensinados. Porque quem deixa de aprender, deixa de ensinar. É aqui, irmãos, que Deus nos trata por meio de suas santas tribulações. É aqui onde você chorou pelo desemprego, pela luta do seu casamento. Foi aqui que você lutou pelos seus filhos. É aqui que você luta pelo pão de cada dia. Você chora, você busca o Senhor. E eu posso ver quase a imagem do filho pródigo, dizendo assim: meu Deus, se judeu não come carne de porco, eu estou querendo comer a comida do porco. E eu paro para pensar quanta comida em abundância tem o cara que trabalha somente uma jornada para meu pai. E eu aqui sou seu filho e padeço de fome. Se você está longe da igreja, é tempo de voltar, porque aqui na casa do Senhor tem tudo que você precisa. Aqui o vínculo é perfeito. É aqui que você perdoa e é perdoado. É aqui onde você recebe e entrega aquilo que Deus tem para a sua vida. É a igreja do Senhor. É a igreja militante que um dia será triunfante, quando o Senhor dos céus vier nos buscar. Mas em terceiro lugar, a implicação de uma união com Cristo é uma vida plena e grata por meio de Cristo. O verso 16 ele vai dizer que Cristo habite, a palavra do Senhor habite plenamente, que habite ricamente em vós. Para sermos plenos de Cristo, temos que ser plenos de sua palavra. Conhecer o Senhor através de sua palavra.
crente que conhece Bíblia, que lê as Sagradas Escrituras, que profundamente entende o querer de Deus para a sua vida. Pois embora Deus utilize outros meios para falar para a sua igreja, penso eu que o meio mais seguro ainda é a sua palavra. Porque eu posso sentir algo da parte de Deus e não ser Deus que está falando, mas a sua palavra é segura, ela é viva e eficaz. Eu estava conversando hoje na minha classe de escola bíblica dominical, uma menina perguntando: pastor, o senhor que é pastor há quanto tempo? E eu falei: quase 20 anos. Ele falou: o senhor já viu um morto ressuscitando? Eu digo: eu vejo todo dia. Não acredito. Não, é brincadeira. Eu digo: é claro. Quando você prega a palavra para homens mortos em delitos e pecados, o Espírito Santo que inspirou os homens a escrever e que iluminou minha mente, convence e regenera um homem morto. E esse homem, quando se volta para Deus, ele foi ressuscitado. Nós não precisamos, irmãos, ver literalmente, fisicamente falando. Se Deus assim o quiser, Ele o fará. Nós precisamos entender que a essência da vida está sermos cheios de Cristo. E ser cheio do Espírito Santo não é ter mais, não é ter Jesus, porque nós já temos, mas é permitir que o Senhor entre na área do nosso coração que Ele ainda não é Senhor. Você já escutou crente dizendo isso? É lamentável, mas eu já ouvi. Olha, eu sou crente, agora ninguém toque nisso. Eu sou crente, até aqui, né? Eu lembro de um amigo meu que uma vez a gente estava numa brincadeira, numa quadra, né? E ele se desentendeu com o rapaz, ele subiu a mão para bater. Eu disse: que é isso, Fernando? Ele fez: não, mas essa mão eu não levantei para Jesus não, foi a outra. Então tem gente que é crente pela metade, né? Mas você precisa entender que se Jesus é Senhor, diga: Senhor. Quem é que manda? É o Senhor. E a ideia aqui é que nós precisamos ser cheios dele para que ele governe todas as áreas da nossa vida. E Paulo está dizendo: ó, vocês perdoem. Agora você entendeu a sequência? Ele está dizendo: ó, você se despoja, você se livra de toda impureza, prostituição, lascívia, tira a ira, a indignação, qualquer coisa do coração de você, se revista de humildade, de tudo. Agora não se contente só em ter a roupa, seja cheio. Amém? Seja cheio. E tem crente que passa no marasmo, né? É o crente na mesma sintonia, né? Aprendeu o mesmo versículo, há 10 anos atrás é o mesmo que ele sabe. E a gente cresceu ouvindo na igreja: olha, se você souber dizer que Jesus ama alguém, já é suficiente. Não, meu irmão, não se contente com isso. Seja cheio da palavra de Deus, cresça na palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque o crente cheio do Espírito Santo de Deus é um crente grato a Deus. E ele diz: ó, sejam cheios de Cristo e sejam agradecidos. No verso 17, ele vai dizer exatamente isso: que tudo que a gente fizer, a gente faça invocando o nome dele. É interpretar a vida a partir da ótica de Deus. Isso aqui é extraordinário. E ao mesmo tempo que ele está dizendo: olha, deixe o mundo. Você entende que seguir a Cristo não é só seguir regras? Você entrou para a igreja agora, olha, irmão, você tem que mudar a roupa. Irmã, não corte o cabelo. Irmã, não faça isso. Irmã, não faça aquilo. Não é isso. Ser crente é ter vida plena, é ser forjado à imagem de Jesus. Eu estava falando hoje na minha classe que discípulo, não é? A gente costuma dizer que é aluno, mas a palavra no grego é talmidim. E talmidim é alguém que imita o professor. Tem professor que ensina cada coisa a gente, se a gente for seguir. O cara está dizendo lá que Deus não existe, você vai seguir? Né? Você é aluno dele, mas você não segue o professor. E a ideia é simplesmente essa: não basta apenas falar, você precisa agir. E o professor é aquele que não somente ensina, mas ele vive. E a ideia do nosso Senhor não é alguém apenas que é o verbo, a palavra, mas ele viveu entre nós. E foi perfeita a sua vida. E ele está dizendo: ó, seja cheio dele, seja pleno de Cristo Jesus. Viva uma vida plena na presença do Senhor. Paulo vai lembrar isso aos Efésios, né? Ele vai dizer no capítulo 5, no verso 18, que nós não devemos nos embriagar com vinho onde há contendas, mas devemos o quê? Ser cheios do Espírito Santo. Então não seja um crente que tem apenas o Espírito. Permita que Ele tome todas as áreas da sua vida. Vamos fazer uma oração? Rapidamente, baixe sua cabeça, eu não estou encerrando. Baixe sua cabeça só para a gente fazer rapidinho aqui. Diga assim: Senhor, toma as áreas, reina nas áreas que ainda o Senhor não reina. Seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Diga: domina meus sentimentos,
domina meu coração, domina, Senhor, a minha mente, e que ela glorifique ao Senhor. Amém? É isso que ele está dizendo aqui, ser cheio. Não é apenas um crente que fala em línguas ou que tem algum dom da parte de Deus. Isso é uma manifestação do Espírito. Mas a ideia aqui é um crente que tem um domínio do Senhor, a certeza de que Ele está no controle e de que Ele está plenamente tomando conta de todas as coisas. Deus está cuidando de tudo, amém? Providência secreta dele por trás de todas as coisas. Em quarto lugar, a gente está encerrando, uma relação, a implicação dessa união com Cristo é uma relação saudável com aqueles que nos cercam. Você já viu um crente unido a Cristo que não quer ser unido com alguém que faz parte do mundo? Não é unido com as coisas do mundo, entenda isso aqui. E Paulo vai dizer isso no versículo 18, olha comigo, a 22, ele diz assim: esposas, sejam submissas ao marido. Esse texto aqui não pode ser deixado de fora. Como é que eu sou uma pessoa cheia de Cristo, da palavra de Deus? Quando eu sou cheio da palavra de Deus, quando a esposa se relaciona bem com o seu marido, quando o marido ama, verso 19, a sua esposa e a trata com amor e não com amargura, quando os filhos são obedientes aos pais, porque fazê-lo é grato diante do Senhor, pais não irritam os filhos, para que eles não fiquem desanimados, servos obedecem ao seu Senhor, até mesmo os ímpios, senhores ímpios, não servindo, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Você não está obedecendo o seu patrão só porque ele está vendo. Quando você está sozinho naquela repartição, Deus está vendo você, amém? Agora preste atenção numa coisa, nós temos uma herança católica que a gente tem que se livrar disso, irmão. A ideia de que a vida que nós vivemos lá fora é diferente da vida da igreja. Os puritanos, eles nunca fizeram essa diferença. Eles disseram que tudo que a gente faz, o que diz o texto? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja o quê? Você já parou para pensar que até o copo d'água que você bebe deve ser para a glória de Deus? Tem a história de um puritano, né, que trabalhava numa prefeitura na Inglaterra, na época, e ele cavou um buraco e ele ficou olhando assim. E a pessoa chegou e disse: o que você está olhando? Ele disse: eu estou vendo se esse buraco ficou realmente de uma forma que agrade a Deus, que glorifica. Ele pensou: não, cura um negócio desse, né? Os caras eram tão dedicados a fazer a coisa para a glória de Deus, que até um buraco para colocar uma estaca ele tinha cuidado. Então perceba que às vezes a gente diz isso: esse patrão, esse cara toma tudo, é de cana, eu vou quebrar, eu vou bagunçar aqui a repartição do supermercado, eu não quero nem saber, eu quero que ele tenha prejuízo. Deus está dizendo: você não está fazendo para ele, você não é servo dele, você é meu. Então a união com Cristo automaticamente nos dá uma relação saudável com aqueles que habitam ao nosso redor. A esposa serve ao Senhor quando ela ama o seu marido. E a Pedro nos lembra na primeira carta, no capítulo 3, que aqueles maridos que não servem ao Senhor, as esposas lhe ganham em silêncio, pelo comportamento delas. E maridos ganham suas esposas quando elas vivem a vida comum do lar. Quando eles vivem a vida comum do lar, auxiliando, ajudando a esposa nas tarefas como parte mais frágil. E a gente pensa que isso não tem nada a ver com ser crente. A união com Cristo não nos dá uma ética de parar para alguém na faixa de pedestre, de pagarmos as nossas contas. Assim Deus nos dê condições, que a coisa não está fácil. Que Deus assim nos dê a condição de honrar a nossa palavra, sempre temperada com sal, e sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O crente que está unido a Cristo está de tal forma parecido com Ele, que em todos os lugares a face de Cristo é vista nele. Então perceba claramente que é isso que ele está dizendo. Agora veja o verso mais à frente, ele diz: tudo quanto fizerdes, verso 23, vamos ler. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de quê? De coração. Como para quem? E aí? Você está fazendo para quem? Para o Senhor. Perceba que esse relacionamento mostra a nossa união com Cristo. É assim que a igreja primitiva caiu na graça do povo. É assim que a igreja se torna conhecida na comunidade, um comportamento diferente. É dessa forma que nós nos encontramos e parecemos com Cristo. Agora veja o capítulo 4 de Colossenses, eu estou encerrando. O verso 1:
Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também, quem é que está vendo a gente no céu? Você é senhor daquele seu empregado, trate ele com equidade, com igualdade. Cuidado, porque você, que é senhor dele, tem um senhor acima de você. É interessante porque Paulo vai dizer aos romanos que não tem autoridade que não seja constituída de Deus. Tem gente que não entende aquele texto, né? Mas foi Deus que botou aquele governador corrupto, porque a Bíblia diz que não tem um governo que não venha de Deus. Mas aquilo ali é um termo geral. Ele está dizendo que ninguém na terra tem autoridade em si mesma. O promotor foi uma autoridade constituída. O juiz foi alguém que ele constituiu uma autoridade. O governador, seja quem for, é uma autoridade. Ninguém nasce governador, ninguém nasce prefeito e ninguém nasce pastor. Isso é uma autoridade constituída, porque todas as autoridades, o único que possui autoridade em si mesmo é quem? É Deus. E todas as autoridades emanam dele. Não é que Deus vai escolher um ímpio e colocar e dizer assim, deixa ele roubar aí. Não é isso, a coisa não funciona dessa forma. Porque todas as autoridades emanam dele. Agora perceba uma coisa. Quando é que eu e você podemos desobedecer uma autoridade? Quando ela se volta contra os propósitos de Deus. Porque ele não é autoridade em si mesmo. Quem constituiu a autoridade foi. E quando ele quebra a autoridade de Deus, o mandamento de Deus, nós estamos livres. Mas enquanto isso não acontece, nós servimos ao Senhor. Cuidado com isso. Mandamento para servo, para patrão, para empregado, para filho, para pai, para mãe, para marido e para esposa. Veja que ele está continuando. Veja, eu queria chamar a atenção de você, porque o texto continua dizendo, esposas, outra tradução diz, por isso esposas sejam submissas. Então, é exatamente essa ideia. Agora veja o capítulo 4, versos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria com os que são da onde? De fora. Aproveitai o quê? As oportunidades. A vossa palavra seja o quê? Sempre agradável, temperada com sal, para que você saiba responder. A quem? Deveis responder a cada um. Você imagine, o cara diz assim, o cara disse desaforo, eu digo 2. Não, crente não é assim, meu irmão. Crente não é assim. A união com Cristo nos faz entender que o silêncio nos faz mais parecido com Jesus do que a palavra que nos leva para longe dele. Tem um provérbio chinês que diz assim, preste atenção. Quando você for falar, pense se as suas palavras são melhores do que o seu silêncio. Do contrário, fique calado. Vem dizer, eu tinha que dizer, mas eu não podia ir para casa com isso. Eu tinha que dizer, porque eu sou assim. Mas a união com Cristo nos ensina que aquele que morreu por nós foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Esse é o padrão. Em último lugar, um serviço perfeito e uma recompensa futura. Diga, a união com Cristo me dá uma mente, corpo e coração que glorificam a Deus. Eu pensei que estava colocando, a última vez colocado. Uma convicção, diga, uma convicção da direção de Deus para as nossas vidas. Foi para isso, é o vínculo do amor. É isso que Paulo está dizendo. Diga, em terceiro lugar, uma vida plena e grata por meio de Cristo. Você já viu um crente cheio de Jesus? Ele é contente com tudo que tem. Contentamento. A palavra que está faltando. Se nós entendêssemos que tudo que temos, preste atenção nisso aqui, foi Deus que nos deu, a gente não viveria pensando que não temos aquilo que merecíamos. Tem uma frase de Agostinho que diz assim, preste atenção nisso aqui. Felicidade é continuarmos desejando aquilo que temos. Tem gente que diz assim, mas se eu tivesse tal coisa eu era feliz. Ah, se eu tivesse tal carro. Olha, se eu tivesse um emprego, se eu fosse funcionário público, não é nem garantia mais no Brasil, né? Estão querendo criar uma lei para botar para fora funcionário concursado. Então é tanta coisa, né? Algumas irmãs são concursadas, eram misericórdia, misericórdia. Pastor, levanta a igreja em oração, né?
Mas você imagine que tudo que você tem é a porção que Deus te deu e que nada vai faltar. Você entende isso? E você se sente contente com isso. Então você não deseja o que o outro tem, porque você entende que o Deus que providencia tudo o que você precisa já te deu uma porção. Isso não tem nada a ver com muito dinheiro, isso não tem nada a ver com dinheiro no banco. Então você é grato a Deus porque você é cheio dele. Tudo o que você precisa. Os meninos cantaram aqui o Salmo 63. Davi está fugindo de Absalão. E eu já preguei sobre esse texto, não sei se foi aqui. Preguei 51, né? O 63, o título do sermão é assim: deserto por fora, oásis por dentro. Quando Deus é tudo que você precisa. Davi está no deserto e ele não pede água. Ele diz: a minha alma tem sede de ti. Ele está no deserto de Judá, mas ele está dizendo: a minha alma tem sede, contrariando todas as necessidades daquele momento. Essa é a ideia, ser cheio de Cristo. Diga em quarto lugar, uma relação saudável com aqueles que nos cercam. E diga em último lugar, um serviço perfeito e uma recompensa futura. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 19 e 20 do capítulo 3. Vamos ler? Ele diz aí, 23 e 24. Tudo que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para o homem. Cientes, verso 24, de que recebereis do Senhor o quê? A recompensa da herança. A Cristo o Senhor, a quem vocês estão o quê? Preste atenção nesse último versículo. Vamos ler todos? Olha aí atrás, lê comigo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O que ele está dizendo? Quando você serve a Deus como esposa, sendo submissa ao seu marido, quando o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e não a trata com amargura, quando o filho obedece a seus pais e pais não irritam a seus filhos, empregados obedecem aos seus patrões e patrões tratam com igualdade seus empregados como estivessem fazendo isso ao Senhor, ou fazendo isso como ao Senhor, Deus, o Senhor a quem nós estamos servindo, no futuro, dentro desse serviço perfeito, Ele nos dará uma recompensa futura. Há uma recompensa. Parece que nós estamos caminhando sem nenhum sentido, e às vezes nós enxergamos a recompensa aqui e agora. Mas eu estou trabalhando para esse camarada é ruim, esse cara não teme a Deus, eu não estou vendo o futuro. Como assim você não está vendo o futuro? Abra os olhos, abra a palavra de Deus, e Ele está dizendo aqui: vocês vão receber, estejam cientes de que vocês vão receber do Senhor a recompensa. Porque você não pode receber a recompensa do seu patrão, nem do seu marido, nem da sua esposa, nem do seu pai, nem dos seus filhos, porque você não serve a eles. Vocês vão ser recompensados naquele quem de fato vocês servem. É isso que ele está dizendo: façam isso como servindo ao Senhor, e estejam certos de que no dia certo Deus há de recompensar vocês. Então faça o serviço perfeito, porque a recompensa futura virá das mãos do Senhor. Vamos orar? Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Meu Deus, quanta incoerência, Senhor, quanta hipocrisia, Senhor. Quantas vezes estamos distantes de Ti, nas nossas incoerências nos achamos seguros. Muitas vezes os nossos sentimentos de ira e nossos pensamentos, Senhor, muitas vezes, ó Deus, que vêm à nossa mente, são muitas vezes alimentados, e esses pensamentos não agradam ao Senhor. Nós estamos unidos ao Senhor, a nossa mente deve pensar no Senhor, nas coisas do alto. A nossa vida está oculta com o Senhor, servindo, ó Deus, a Ti, como esposa, como marido, como filho, como servo, como patrão. Ninguém entende o padrão daquilo que estamos vivendo. A nossa vida está com o Senhor, a nossa vida está oculta, estamos escondidos em Jesus. Mas a Tua palavra diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória, e seremos, ó Deus, e receberemos a recompensa daquele a quem servimos todos esses anos. Deus, nos faz tirar a roupa que não Te agrada, e nos revista, Senhor, como eleitos de Deus,
de toda humildade, de todo afeto de misericórdia, de toda bondade, de toda mansidão e de toda paciência, Senhor. Que a gente possa suportar o nosso irmão, que haja perdão, que o vínculo perfeito do amor e que a paz do Senhor seja o árbitro quando os nossos sentimentos e vontades entrarem em conflito. Que essa união com Cristo, ó Deus, e a paz do Teu Espírito promova em nós a certeza de que estamos no caminho certo. Deus, nos faz plenos, cheios de Jesus, satisfeitos, agradecidos, contentes com aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a Tua igreja, o Senhor nos deu a nossa família, o Senhor nos deu o emprego, o Senhor nos deu a paz, o Senhor nos deu a Tua palavra, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu a Tua graça, Senhor. Nós temos o Teu Santo Espírito, somos mais felizes do que jamais poderíamos ser na vida, e nós Te somos gratos, Senhor, porque não apenas falamos, mas procuramos viver, Senhor, agindo o Teu querer em nossas vidas. Tira da vida desses jovens, Senhor, toda incoerência, que a mente, o coração, Senhor, que o corpo desses jovens sejam verdadeiramente de maneira plena, Senhor. Como diz Paulo aos Tessalonicenses, que o corpo, alma e espírito sejam, Senhor, plenamente santificados na Tua presença. Que o Senhor nos santifique em tudo, que o Senhor seja engrandecido em nossa vida, seja vivos ou seja no nosso corpo, seja vivos ou seja mortos. Que o Senhor, ó Deus, seja evidente em nossa vida, em nossos rostos, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de se portar, lavando a louça, trabalhando numa escola, estudando numa universidade ou de joelhos na Tua igreja. Que tudo que venhamos fazer seja, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome. Te louvamos pela união que o Senhor promoveu em nós por meio de Cristo Jesus, um vínculo perfeito que jamais será quebrado, pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a Tua igreja, Senhor, guarde a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Que possamos sair daqui com reflexão, com pensamento, mas acima de tudo comprometidos em mudar a nossa vida e não sermos mais os mesmos, e termos um pensamento, uma mente, um corpo de fato que seja condizente com aqueles que estão unidos com o Senhor, com uma vida oculta, totalmente dissonante com o padrão deste mundo, mas perfeitamente alinhado com a Tua vontade. Perdoa-nos e aplica a palavra do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.